Vamos lá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para a galera que está aqui no ao vivo. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, nosso treinamento intensivo, o Plano A, o plano da sua aprovação. Tem plano B aqui para vocês? Ou é só plano A? Vocês se veem policiais em breve, em menos de um ano, que é o que a gente quer. É o que vocês estão fazendo, é o que a gente propõe aqui no nosso treinamento e também depois na nossa mentoria no Missão Fênix, que vai iniciar na próxima semana. Beleza? Galera que está aqui no ao vivo, joga aqui no chat o teu concurso foco. Na segunda-feira, a gente ajudou vocês a demilitar um concurso foco, um concurso específico para ser aprovado imediatamente. PCPE, PC Ceará, galera, PP do Paraná, né? Oficial da PM de Roraima, a MC de Fortaleza, né? Que é a agente de trânsito de Fortaleza, com o edital polícia, né? Edital bem PRF, para ser sincero, né? Quase PRF. PF, Augusto, show de bola. PC Ceará, Polícia Penal para PF, né? Éder, show de bola. Legal. A gente teve hoje uma notícia de novo aqui do governador do estado de Ceará. Eu falo aqui de Fortaleza, Ceará, para quem não me conhece. E vou me apresentar novamente, né? Eu sou o coach, professor Ítalo Saraiva, especialista em carreiras policiais. Sou PRF há 10 anos, provado há 10 anos, né? Sou 8 anos PRF. E eu tenho uma honra de estar aqui com vocês e ajudar muita gente que foi aprovada nos mais difíceis concursos. No último concurso da PRF, eu aprovei 17, diretamente, né? Então, todo concurso da área policial a gente tem aprovado, graças a Deus, tá? Fui militar na carreira do Exército por quase 10 anos, por 9 anos fui sargento de carreira também. Desde os meus 19 anos que eu sou servidor público e hoje eu tenho 38, né? Quase 39. Os cabelos brancos não negam, né, Valéria? Vamos lá. Então, estava falando sobre a notícia do concurso aqui na Polícia Civil do Ceará, que o governador mais uma vez, né, falou, olha, a gente vai dar atenção especial, a gente vai dar atenção especial. Então, vocês já sabem o que deve ser feito, né? E a gente está hoje aqui ajudando vocês a fazer o que deve ser feito. Sem fantasia de aprovação, sem fórmula mágica, mas sim com técnica, né? É o meu perfil, né? Quem fez mentoria comigo, né, Valéria? Sabe que a gente não fica firulando, a gente mostra o que deve ser feito e a gente quer resultados, né? Então, a questão é tempo, né? Você acreditar no método, né, e seguir. Muitos de vocês, ou a grande maioria dos concurseiros, ficam atirando para todo lado, não tem constância, né? Então, hoje, a aula de hoje, ela vai ser bem específica quanto a isso, né? Método de revisão para você ter uma constância na memorização. Olha o filtro aqui. Quantos tem aqui no ao vivo? 14 agora, né? No primeiro dia eram 38. Depois vão dizer que o concurso público, né, não é para todo mundo. É, só que você precisa pagar um preço. Então, o preço da preparação é um preço alto que poucos estão dispostos. Quando chega na quinta e na sexta, é onde a gente começa a ver quem realmente está dedicado, né? O cansaço vem, né? O cansaço é natural, faz parte de qualquer processo de alto nível, né? Preparação para concurso público, preparação física, nutricional, né, Valéria? Né? Quem quer ter ressignificação e mudanças de comportamentos alimentares tem que pagar um preço caro. E é assim aqui que a gente está vivenciando isso para concurso público. O interessante é que para concurso público é temporário, né? Não é permanente, é temporário. Você é concurseiro uma época da sua vida, não eternamente. Diferente quem quer ter a preparação física constante, quem quer ter uma alimentação equilibrada, é o resto da vida. E é um exercício, tá? Beleza? Então vamos lá. Então hoje aqui a gente vai dar nossa terceira aula, né? Vou compartilhar aqui nossos slides e qualquer dúvida vocês vão mandando aqui no chat, que no final a gente abre aqui para dúvidas, beleza? Hoje a gente vai falar dos 7 passos para construir um método de revisão eficaz e turbinar sua memória. Tem muita novidade. O que eu vou mostrar aqui para vocês, sendo bem sincero, é uma validação de que muitos vocês já sabem, mas não aplicam. Então, eu estou mostrando aqui uma importância de quem realmente faz e dá resultados. Só que muitos de vocês vão sonegando, vai deixando para o lado, vai colocando debaixo do tapete, e isso, uma hora a conta vai chegar. E vocês nem percebem o que está acontecendo, tá bom? Então, voltando aqui aos slides, hoje a gente está no terceiro dia.
amanhã é o dia D, né? O dia do encerramento e o passo para você ter uma mentalidade melhor, né? E um comportamento de sucesso, tá bom? O vencedor, né? A vencedora aqui de uma aula de mentoria foi a Duda. Não sei se ela está aqui no ao vivo. Ela vai entrar em contato comigo, viu, Duda? Se estiver aqui assistindo depois gravado, e vai agendar comigo a aula, tá bom? A mentoria, a aula. E para não ser injusto, né, eu vi lá nos posts que a Valéria e a Adriele comentaram antes da aula, né? Como eu não deixei muito claro até quando seria, né? Então, Valéria e Adriele, vocês também vão ter uma aula, tá bom? A Eduarda tá por aí, né? Parabéns, viu, Eduarda? Então, show de bola. Então, Valéria e Adriele, vocês responderam, né, antes da aula, e como eu não deixei claro, então entre em contato comigo também, que a gente vai agendar para depois, tá? A aula de vocês de mentoria, tá bom? Individual. Ó. Todos estão aqui, ó, parabéns. Então, não tem jeito, né? Quem quer faz acontecer. Então, todos os vencedores vieram de novo para a aula. Por quê? Porque eles estão compromissados, né? E comprometidos, né? Comprometidas. A mulherada tá dominando aí, né? Então, os homens aí que corram atrás, tá? Para chegarem no nível delas. É, também um convite especial para quem ainda não tem, né, não teve o acesso à plataforma. Quem aqui já viu a plataforma lá, entrou no sistema? Eu vou mandar o link aqui no chat e tá lá no grupo, né? Então, lá no grupo, lá vocês têm o link do acesso ao sistema. Então, quem não olhou seu e-mail, né, e preencheu lá porque não quis. A grande maioria já acessou a plataforma, tá? E já viu lá, tá navegando, tá vendo como é que é o nosso método. Ali é só os primeiros passos, né? Ali é só uma ideia inicial do nosso método Elite. Lembrando, quem faz mentoria comigo, eu personalizo. Fica mais ainda personalizado. Então a gente faz ajustes, beleza? Isso é na mão, tá? Depois a plataforma vai se adaptar ao seu perfil, né? O ritmo, a carga horária, a ordem das disciplinas, o método de revisão, a velocidade de cada disciplina, tudo aquilo ali vai se adaptando, né? De acordo com o seu comportamento. É uma inteligência artificial, é fantástico, fantástico mesmo, né? Galera que está usando aí, vocês gostaram, acharam interessante? E sempre dá para personalizar mais ainda. Então, às vezes, o aluno quer algo específico, eu tento entender um pouco melhor e a gente ajusta na plataforma. Esses dias, um aluno queria que eu colocasse uma matéria avulsa, para ele ter como se fosse um extra, para ele estudar o que quisesse, né? E a gente fez isso. Tranquilo, claro, né? Desde que estivesse na mentoria, tem que estar na mentoria. Beleza? Então, hoje a gente vai dar os bizus aqui sobre memória e revisão, tá? E quero convidar vocês aqui para vocês entenderem o que é um processo de memorização. A gente tem uma grande diferença entre decorar e aprender. Qual a diferença que vocês acreditam que existe entre decorar e aprender? Compartilhem comigo aqui no chat. Muitos falam em memorizar, né? Essa memorização, ela pode ser classificada em uma memória de nível mais superficial, né? Que é o decorar ali, né? Só a parte superficial, e o aprender. Então, o nosso cérebro, ele é um órgão fantástico e muito inteligente. E ele também, né? Por ser muito inteligente, ele deixa ali na sua trilha neural apenas o que é mais importante. Se você não disser para ele várias vezes que isso é importante, que isso é importante, ele vai esquecer. Ele vai deixar de lado, porque ele quer trabalhar menos, ele quer gastar menos energia para processar. Então, o aprendizado, né, a memorização, ela vem com a repetição e com o estímulo correto, né? Não adianta só repetir de qualquer maneira. Você tem que aprender a repetir de uma maneira prática e estratégica. Então, em uma reta final, inclusive eu acho que foi uma pergunta aqui de um aluno, Ítalo, eu estou estudando só por questões, né? Ele está aprendendo a matéria por questões. Ele não vai aprender matéria,
ele vai memorizar algumas respostas. Ponto. Essa estratégia a gente recomenda numa reta final apenas quando você ali não tem mais tempo. Então, aprender, de fato, você não vai. Você vai apenas decorar. Então, uma reta final, a gente tem que utilizar todas as nossas ferramentas para memorização, desde que seja superficialmente também. Por quê? É reta final. Reta final, o examinador não quer saber se você aprendeu, quer saber se você acertou a questão, não é verdade? Só que é o seguinte, é uma faca e dois gumes. Então, ou você faz isso na reta final e tem a consciência que é superficial, ou você vai pegar e vai fazer esse mesmo ciclo pós-prova. Então, tem uma nova prova agora, né? Aí você vai naquele mesmo ritmo. E fica cada prova bem próxima da outra, você fica só em memorização rápida, memorização rápida. E você não está evoluindo. Então, se isso está acontecendo com você, é porque é um sinal que você não está aprendendo. Você está apenas decorando questões, superficialmente. Respostas. Você decora respostas. E isso é um dos principais erros de todos os concurseiros. Inclusive, eu, quando fui concurseiro, por quê? Porque é muito fácil estudar por questões. Não é verdade, meus amigos? É muito fácil, é só ir lá marcar. Sei ou não sei. Então, isso gera um ciclo vicioso. Tem muitos concurseiros que ficaram viciados e são viciados só em questões. Não tem mais paciência. Tá doendo e você está se identificando, né? Pois é, eu sei que acontece isso com muita gente. Eu vivenciei isso por muitos anos. Mais anos que a grande maioria de vocês. Eu fui concurseiro por quase 10 anos. Beleza? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Se fez sentido, coloca um 7 aqui no chat. Beleza? Então, vamos lá. Muitos de vocês já ouviram falar, e eu trago aqui de novo, que é a curva do esquecimento, né? O que significa curva do esquecimento? Eu vou mostrar aqui, esse aqui é uma imagem de um livro de um alemão, que eu não me recordo o nome dele, deixa eu ver se eu pego aqui, o Hermann Ebbinghaus. Ele mostrou, né, tem uma teoria que ele explica um pouco sobre a curva do esquecimento, o processo de aprendizado, né? Então, você estudou aqui num dia, tá? A gente tem dois eixos, o tempo do dia e a quantidade de informação retida, a memória, né? O eixo X, né? X e o Y. Então, você estudou no dia A, passou um dia, segundo o cientista, você vai esquecer quase 50% do que você aprendeu. Se você não fizer a revisão, segundo ele, né, você vai deixar ali sua memória, né, mais esquecida. O cérebro ele vai deixar. Fez a memória, depois de 2 dias, ok, né? Ele vai ter ali um status ali para, opa, eu sei que essa informação é importante, mas se não fizer mais, olha, a sua memória vai lá para o zero. Contudo, se você fizer ciclos de revisão periódicos, olha a curva de esquecimento. Você vai ter um alinhamento melhor, né? A curva vai ser menor, porque o teu cérebro ele vai entender que aquilo é importante. E ele vai deixar na memória de longo prazo. Isso aqui é uma tese científica. Claro que há situações e situações. Eu não acredito muito que se você não fizer a revisão de 24 horas, você não vai perder 50%. Existem métodos de revisão que eu vou mostrar para vocês como vocês podem aplicar. O que eu quero trazer hoje a informação também é que não existe o método infalível. Não existe um método 100% perfeito. Eu vou passar para vocês algumas possibilidades e vocês vão encaixar o que fica melhor na realidade de vocês. O conteúdo hoje é muito técnico, tá? É muito técnico. Então, é uma ciência, né, do cérebro para te ajudar na memória. E às vezes você precisa fazer isso mesmo, né? Às vezes precisa parar de estar ali no seu circuito ali, né, de só estudar e parar. Opa, será que eu estou estudando da maneira correta? Então, por isso que a gente está aqui hoje na nossa aula. Ok? Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Quais são os principais erros, né, dos concurseiros que estão querendo aprender, né? Primeiro, acreditar que a pressa, né, a velocidade de continuar matando o edital, ela vai dizer para você que você vai. Eu vi muito o edital, vi 2 vezes o edital,
e isso vai garantir minha aprovação. É um dos principais erros, a velocidade. Eu tive um aluno que adquiriu um material de um cursinho, que eu não vou falar o nome, que era mais simples, mais sucinto, e a promessa do cursinho era mate o edital 3 vezes da PRF em um ano. Então, ele comprou e acreditou. E eu já tinha falado para ele, olha, cara, você tem um material já melhor, adequado, daqueles materiais que eu falei na primeira aula, tá? E, e ele, depois de um tempo, a gente replanejou a plataforma, coloquei as aulas, foi um trabalho, passei um final de semana só para esse aluno. E depois de 10 dias ele falou, Ítalo, quero voltar. Eu vi que era muito superficial, graças a Deus. Então, ele teve humildade de reconhecer que errou, né? Gastou dinheiro com o cursinho à toa e viu que estava sendo enganado. Porque ele entendeu que um processo realmente de aprendizagem é mais lento. Eu vinha conversando e converso com vocês. Cada reprovação sua, ela fez parte de um processo de aprendizado. O que você não pode fazer mais é ser reprovado daqui para frente, desde que você faça o seu melhor. Primeiro erro é velocidade, né? Querer aprender o mais rápido possível. Não existe isso. Existe isso. Fuja, né, desses falsos mentores, falsos coaches que digam, você vai ser aprovado em menos de um ano. Se... Não. O que eu falo aqui para vocês, se vocês seguirem as nossas técnicas, você vai ser aprovado mais rápido. E eu faço de tudo, né? A Valéria está aqui, exemplo. Eu acho que tem outros, o Carlos também, que eu faço de tudo para o aluno ser aprovado o mais rápido possível. E se for, no concurso que ele vai fazer em seguida, né? A gente faz o nosso melhor. Então, vocês precisam entender que o processo de memorização existe também um erro que muitos de vocês querem fazer é copiar modelos prontos de outras pessoas, né? Não quero produzir um material, né? Eu quero pegar já tudo pronto, todos os mapas mentais. Olha, não tem memória fácil, né? Muitos de vocês querem ficar só assistindo a videoaula e querem aprender ali por osmose, que a gente fala. Não. Um processo de memorização, ela é ativa. Você precisa estar presente e competente. Você precisa estar se entregando nessa fase de aprendizado. E dói, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Não, não vai dar. Eu tinha Na época que eu estava para as Forças Armadas, eu tinha todas as fórmulas de matemática numa folha de A4, frente e verso, dobrada na minha carteira. Eu andava nos ônibus, né, e ficava com aquela folhinha, feito doido, decorando as fórmulas. E isso foi um processo meu, e no dia da prova, eu lembrava a posição da, da fórmula na folha. Já aconteceu com vocês isso também? Vocês se lembrarem um mnemonômico, um mapa mental, né? A posição, as cores, né? A ordem. Eu, quando estava estudando direito penal, a cor da caneta, né? A árvore do crime. Vocês já fizeram, já viram a árvore do crime, né? A estrutura é como se fosse um esquema mental, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje também. Esse esquema mental, eu lembrava as posições, né? Quando era o crime, né? Tipo de crime, ação penal condicionada, incondicionada. Então, tudo aquilo eu fui lembrando, né, num processo de repetição, né? Eu até postei a foto ontem do aluno que tem vários post-its, né? Então, vocês precisam criar, vocês precisam produzir, não é verdade? Beleza? Então, esses são os erros principais, né, de quem realmente é, quer fácil, facilidade. Ítalo, você está dizendo que não vale a pena adquirir mapa mental? Ao contrário, vale a pena, mas você precisa também se esforçar, né? Quem conhece aí os mapas da Lua? Então, eu não estou ganhando nada não, mas eu acho bem legal os mapas dela. Já ouviram falar nos mapas da Lua? É muito massa, né? Fantástico ali, bem, bem organizado, tá? Então, assim, eu como trabalhava né, muito, eu não tinha como produzir muito material, mas eu tinha minhas anotações, né? Eu tinha meus esquemas. E das matérias que eu tinha mais dificuldade, claro, né? Então, as que eram mais fáceis eu não precisava, porque eu já tinha domínio. Mas as matérias que eram mais difíceis, eu usava as minhas ferramentas disponíveis. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta sobre esse ponto aí que eu falei para vocês? Então, a gente falou sobre decorar e aprender, curva do esquecimento, tá? A importância agora
né, de você fazer um processo de aprendizagem técnico. Então, a gente está saindo daquele nível de motivação que a gente começou na primeira aula, agora a gente está indo para o nível técnico, na prática, né, como você otimizar. Beleza? Então, a gente vai falar agora sobre o processo de memória. Lá no final, eu vou mostrar modelos de como você pode fazer as suas revisões e vou pegar também aqui um caso prático que, bem legal que vocês têm disponível lá no Projeto Caveira, né, que são os flashcards. Vamos lá. Então, o processo de memória, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, vocês precisam entender algumas partes no processo de memória, né? A primeira parte é a capacitação, né? A captação. Então, muitos de vocês ainda não sabem de que maneira vocês aprendem mais. Se é auditível, se é sinestésico, visual. Então, vocês precisam, durante o processo de aprendizagem, entender qual a melhor maneira de receber informação. Eu tenho um aluno que ele produz os seus flashcards e aquilo para ele é uma excelente forma de memorização. Então, ele é muito visual e, né, digital. Ele gosta de produzir e ele gosta de ver. Tem aluno que gosta de ouvir, né, os áudios, né, dos professores, né, as leis secas, né, em áudio. Tem aluno que gosta, né, de escrever, né, precisa ter um material produzido. Outros gostam mais de ver os mapas mentais, enfim. Você precisa entender qual a melhor forma de captação dessa informação. Isso é um processo pessoal. Cada um tem uma maneira. Bom, cada um tem uma maneira. Como eu falei para vocês, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu gostava muito de material impresso. O que eu podia, eu imprimia. Não dava para imprimir tudo. Eu estudava pelo material de estratégia na época, então, assim, é gigantesco, né? Não dá para imprimir tudo. Então, eu produzia algumas coisas e imprimia, né? Ou colocava frente e verso, 4 páginas por folha, né? Colocava no programazinho e reduzia. Então, a gente usava o que a gente tinha disponível. Segundo passo aí no processo de memorização é a fixação. Bater, martelar. Então, você precisa entender qual a melhor maneira de receber informação e segundo passo é a maneira, né, de fixar isso. Como é que você pode fazer? A gente vai até mostrar um pouco mais lá na frente esses processos, tá? Exercícios, lei seca, o próprio processo de revisão, tá? Que está bem ligado na manutenção. Então, independente do que vocês, por exemplo, as profissões, né? A profissão que você professor, particularmente. Professor, quantas aulas ele dá de um assunto dentro de um processo de ensino? Às vezes o professor dá a mesma aula para 3 séries no mesmo dia. E ele faz isso por anos. Então chega um momento de ele fazer tanta manutenção no processo de ensino que para ele ali é apenas mais um momento. Ele já sabe o que falar em cada momento, sabe onde tem as pausas em cada momento. Então, vocês precisam, no processo de memória, né, a gente está falando do processo de memória, fazer a manutenção. E a manutenção é a revisão. A revisão por exercício, lei seca, mapa mental, flashcards, né, esquemas mentais, enfim, tem diversos. Então, a manutenção, ela faz parte, né, de um processo de memória de longo prazo, ok? O Carlos dizendo que tem que rabiscar, né, os impressos, beleza. Eu tinha um aluno que tinha um tablet, gostava do tablet, né? Recuperação, o que significa? Você precisa ter formas para resgatar uma informação do seu cérebro. Existem muitas técnicas, né, de recuperação, associações, né? Você fazer uma associação de um tipo de crime ao que aconteceu na prática, um latrocínio, você lembra de um caso na TV, um, o feminicídio, a Lei de Maria da Penha, né? Então, vocês podem fazer esse processo de recuperação linkando a casos práticos, né? Ou situações específicas. Então, isso tudo são modos para você ter uma boa memória. Não é fácil. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo é imperfeito. Ninguém é perfeito.
Então, as pessoas que têm sucesso na sua memória são pessoas que entendem essas fases que a gente está apresentando e vão aplicando, e vão aplicando. Ítalo, poxa, eu só aprendo por mnemonômicos. Então, otimize isso. Vai criando seus mnemonômicos, né? Eu tenho dificuldade, eu sou muito visual. Se eu vi uma pessoa na minha vida, incrível. Eu não, quando eu vejo esse rosto novo, eu abordei centenas de usuários na minha vida. Se eu ver um usuário novo, eu falei, opa, eu não sei de onde eu te conheço, mas eu já vi você em algum lugar. Só que de nome não. Por nome não. Tem nome até de conhecido assim, vizinho meu aqui do prédio que eu esqueço. Por quê? Eu não consigo. Então, para nome, eu associo. Eu associo o nome. Ah, não. O vizinho aqui, ele é como se fosse o meu primo, né? O meu amigo. Eu lembro do meu amigo e eu lembro do nome do vizinho. Esse é um processo de recuperação, que para mim faz sentido e para mim dá certo. Então, vocês precisam compreender isso. Memória fotográfica, isso, Manuel. Compreender isso. Incrível que pareça, o processo de memorização, ele é fundamental no teste psicológico. Alguém que já fez um teste psicológico, né, para concurso, né, da área policial? Alguém já? Os testes psicológicos tem vários, né? E dentro deles tem um de memória, né, fotográfica. Eu lembro que eu fiz pelo SESC Sebrasp, tinha um lá que depois eu pedi, né, o resultado e deu muito certo, né? Um que era de decorar, a gente tinha uma folha para decorar imagens, né, de pessoas, né, e depois vinham outras folhas e a gente tinha de dizer qual dessas pessoas estavam lá, né? Esse teste não é mais aplicado, tá? Por isso que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Então, habilitação, né? O processo de habilitação, sim, vale, né? Ele tem lá algumas coisas de memória. Eu acredito que sim, faz muito tempo, né? Quem tirou recente pode até falar se tem algo assim. Então, assim, isso tudo que eu estou falando para vocês valorizarem a técnica dos estudos. Não é só sentar a bunda na cadeira, é estudar com técnica, tá? Com técnica. Beleza? Tranquilo? E por fim, o que dá muito resultado no processo de memorização é isso aqui, ó, a transmissão. A transmissão. Então, você pode, né, no processo de estudos, fazer uma transmissão. Como? Comentando uma questão lá no que concurso. Eu acho que lá no Caveira também dá para comentar, né, dá para criar suas anotações. Então, você fazendo a transmissão do que você está aprendendo. Pode ser até a transmissão escrita, né, nas suas anotações, seus blocos de notas. Então, tudo isso, todas essas fases aqui de um processo de memorização, elas são importantes, tá? Já ouviram falar, né, que quem passa o conhecimento aprende muito mais? Dito e feito, para concurso público, da mesma forma. Não sejam, como é que é a palavra? Não sejam ingratos, né? Não sejam, compartilhem, né? Compartilhem o conhecimento, né? Não fiquem presos para vocês, né? Então, eu não acho que o Caveira lá tem um grupo lá de questões, né? Então, compartilhem, né? A gente lá no Missão Fênix, né? Depois, quem quiser entrar, a gente tem um grupo lá que a gente vai ter lá vários bisus, né? A galera lá vai compartilhando, a galera lá tinha, na última turma, tinha um domingo com simulado. A pessoa fazia o simulado, as pessoas faziam o simulado e iam lá trocar ideia. Aí, engraçado, tinha um que era especialista mais em matemática, outro mais em direito, outro em português, e a galera ficava trocando essa ideia, tá? Pergunta aqui, deixa eu ver de quem, da Fernanda. Eitro, você tem algum vídeo que poderia recomendar como fazer mapa mental? Eu tenho um vídeo que eu gravei no Caveira, se eu não me engano, disponível lá. Não sei se, Fernando, você é do Caveira, que tem lá. Se não tiver, eu até. É uma aula que eu gravei talvez ano passado. Eu mostro como faz um mapa mental, né? Eu abri lá o Mind Master. Não sei se tem alguém aqui mais antigo. E mostrei toda a criação de um mapa mental, né? Fernando viu na Caveira, né? Eu acho que tem. Foi desse ano, Fernando? Eu acho que sim. Depois, quando puder, me manda que eu mando para Fernanda, tá? Ou coloca aqui, diz qual é a aula que tá lá, né, no Caveira. Entra lá no Caveira, lá nas mentorias e tem. Eu mostrei passo a passo. Bem interessante, tá? Legal? Então vamos lá.
Agora a gente vai falar de um ponto bem importante. Se eu falar alguma besteira aqui, Valéria, você me fala, tá? Você me ajuda, tá? Então, como dar melhores condições para o cérebro? Eu tenho muito cuidado com cada aluno, muito cuidado mesmo. E a gente vê que nesse mundo de concursos, a gente tem pessoas que querem facilidade no processo de memorização. E essa facilidade acaba pulando uma etapa, que é a etapa do esforço mesmo. Então, muita gente quer pular essa etapa da técnica, do esforço, e quer ir para maneiras que podem ajudar, como medicações, alimentos, né, soluções mais rápidas. Então, eu, de fato, não recomendo nada que não seja por orientações médicas ou nutricionais, né, nutricionistas, tá certo? Então, eu vejo que muitas vezes, eu vejo candidatos até falando, né, que usa isso, usa aquilo para ter uma memória melhor. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Procure a orientação médica, procure a orientação nutricional. Tem algumas coisas que ajudam? Tem, mas faça com orientação. Perfeito? Outra coisa, para você estar bem com o seu cérebro, você precisa estar bem com o seu corpo. Você precisa estar bem consigo mesmo. Faça atividade física. Atividade física faz parte de um processo de memorização. Olhem o que aconteceu comigo quando estava estudando para a PRF já na reta final. Só beber uma água aqui. Eu era militar das Forças Armadas, então tinha um treinamento físico todos os dias de manhã, todos os dias. Chuva, sol, todos os dias, né? Segunda a sexta. E eu já estava um pouco mais antigo, então a gente tinha um tempo livre ainda, né? Treinava e sobrava um tempo. E o que que eu fui fazer? Eu não ia treinar. Não ia treinar. Então, assim, ia lá, né? Tirava a minha falta e tal, e dizia que tinha missão para cumprir na sessão, né? No trabalho, porque meu trabalho era bem pesado. E ia estudar. Só que eu fiz isso por apenas 15, 20 dias. Eu estava me cansando demais. Chegava à noite, que era o horário correto para estudar, que eram as minhas 3 horas regulares, eu estava exausto. Porque eu não obedeci o que o meu cérebro pedia, que era o descanso e o treino físico. E graças a Deus, eu virei essa chave durante o processo. Então, quando eu comecei a voltar para a atividade física, regular, todos os dias, né? No meu ritmo. Eu já era militar há bastante tempo, então eu sabia o meu ritmo. E eu fazia a minha atividade física regular. Então, isso ajuda muito no processo de aprendizagem. Vocês que querem ser policiais, vocês precisam, né, também passar no TAF. Perfeito? Show de bola? Beleza. Então, indo mais a parte mais técnica também aqui, né, sobre processo de memorização, né, como eu falei, estabelecer relações e associações, né, exemplos aí para ajudar vocês, identificar a aplicação, né, como vocês vão aplicar na prática tudo que estão aprendendo, e execução, que é o processo de revisão, processos minômicos, né? Então, eu gosto muito das aulas, né, dos professores que trazem esses processos, né? O grão, estratégia, direção, o DSO, todos esses grandes aí têm alguns processos minômicos que é importante. Então, usem muito esses artifícios, tá bom? Revisões, né? É uma técnica. Todos os meus alunos de mentoria, eles são convidados, né? Não vou falar obrigado, tá? Convidados a fazer as revisões periódicas, ok? Vamos para as técnicas de estudos, né? Acho que foi a Fernanda que falou, né? Canetas, marcadores de textos, né? Então, usem e categorizem as cores de acordo com o nível de importância para vocês, tá bom? Eu gostava do preto tradicional, azul, importante, né? E o amarelo muito importante. Eu não tinha vermelho. Então, mas isso é pessoal. Usem, tá? Usem isso aqui. Isso aqui ajuda bastante. Hoje, quem tem tablet dá para fazer também. Esquemas mentais, né? Aqui é tipo um mapa mental também. Então, a gente tem aqui um exemplo de teoria da Constituição. Então, bem visual. Muito cuidado. Eu vejo que gente que quer fazer mapa mental
e quer escrever todo o conceito. Não dá, né? Você tem que trazer só uma parte, né? Só uma imagem, né? Uma frase. Não dá para trazer todo o ensinamento, né? Que você aprendeu. É só pontos chaves, né? E abre aqui um parênteses. Muitos de vocês querem produzir o material de resumo, que é um processo para revisão, logo no primeiro contato. É um erro básico, um erro assim que eu vejo que a grande maioria faz. Às vezes você está estudando a aula a primeira vez e está copiando tudo. Fica uma transcrição, não é um resumo. Então deixe para fazer o seu resumo na segunda passagem, no momento de revisão. A revisão você pode produzir seu resumo, porque você já tem uma maturação no conhecimento e vai filtrar melhor. Perfeito? Para quem tem tempo, tá? Vamos lá. Aqui também alguns esquemas, né, com resumos, né, bem resumo mesmo. Então, é uma técnica de memorização. Os flashcards, né, do Caveira, eu vou até abrir aqui os flashcards daqui a pouco. Então, lá no Projeto Caveira, vocês têm mais de 10 mil flashcards feitos. Vocês podem criar os flashcards de vocês, né? Tem também o sistema de revisão, que eu vou mostrar. Muitos de vocês nem sabem que tem. Quem é do Caveira nem sabe que tem. E tem um sistema de revisão lá dentro do Caveira, tá? Nos flashcards. Mnemônicos, como eu falei, exemplo do Limp aqui, tradicional, né? E as suas fichas, né? Então, suas anotações, tem muitos alunos que gostam de fazer e eu acho muito legal mesmo. Beleza? Alguns de vocês usam aqui algumas dessas técnicas de memorização? Se usam, coloquem aí para mim. Quais são as técnicas que vocês usam? Anotação, faz tudo, né? O gosto menos o mapa mental, né? Beleza. Flashcard de anotações nos impressos, Fernando. Carlos faz quase tudo, não? Flashcards, ok. Tudo isso é fundamental, não é perca de tempo, tá, meus amigos? Não é perca de tempo. É um investimento. Lá na frente vocês vão entender o porquê, tá bom? Tem tudo ajudado, né? Os flashcards, né? Do Caveira, legal. E tá tudo bem não fazer mapa mental, tá tudo bem não fazer mnemônico. Você não pode deixar de fazer pelo menos uma técnica de memorização, né? Ítalo, não tenho tempo para produzir. Faz pelo menos os flashcards do Caveira. Faça lá. E lá ele vai te dar um sistema de revisão lá. Bem legal. Vamos apresentar aqui para vocês, né? Como vocês vão fazer isso na prática, tá bom? Pedir autorização aqui do Caveira para a gente mostrar isso aqui para vocês, que muitos de vocês ainda não sabem, né, como utilizar. Vamos lá. Então, vocês vão ter que ir no menu esquerdo, né, Caveira Cats. Vocês vão ter a opção de... deixa eu ver se vocês estão observando aqui. A imagem tá. Vocês têm como produzir, tem como ter os flashcards prontos e o sistema de revisão. Já está aqui disponível. E aqui você vai ter o dashboard, tá ok? Eu vou primeiro pegar aqui os Caveiras Cards prontos, feitos pelos professores. Além aqui de ter os filtros, né, das carreiras, vocês vão observar que as carreiras já têm os filtros, algumas carreiras, a grande maioria tem os filtros prontos. Deixa eu ver se tem aqui, ó, Guarda Municipal de Fortaleza. Eu não sei se tem da MC, Fernando. Eu acho que ainda não. Deixa eu ver aqui. Mas é só usar da PRF, né? Tirando as disciplinas que não são comuns, tá? Vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Pipi, Espírito Santo, cadê a do Pernambuco? Não tem de Pernambuco. Vou pegar do Ceará. PP do Ceará. Então, vocês vão observar que eles vão ter... Olha, aqui na PP do Ceará, tem 920 flashcards prontos. Não categorizados. Vocês podem categorizar aqui, tá? Pegou aqui as disciplinas do concurso foco e vocês categorizam. Eu quero fazer agora os flashcards de direito constitucional. Quero ser mais específico, né? Vai clicar na seta, opa, e vai escolher
qual o ponto do edital que você quer fazer agora. Direitos e garantias fundamentais. 89 flashcards. Beleza? Clicou, respondeu, tá? Beleza. Bem assim, tá bom? Aqui é só visualização, mas você tem que clicar em resolver, tá? Porque precisa categorizar. Clica em resolver, você vai entender se é verdadeiro ou falso. Clicou e marca aqui se acertou, se errou, né? Ou se ficou na dúvida. Vou colocar aqui errei. Quando você clica que errou, automaticamente a plataforma do Caveira já vai trazer para você aqui ele na revisão. Então aqui, ó, hoje quarta-feira, resolvi um. Então ele vai estar aqui em revisão, tá certo? Então depois de um tempo, quando você acessar aqui revisão, ele vai trazer os flashcards que você errou ou ficou em dúvida. Ok? Então é muito bom essa plataforma do Caveira, tá? Então vocês têm que pode fazer sem o filtro do concurso, podem colocar só que direito penal, né? E resolver 972 flashcards, tá? Sem filtro. Dá para fazer o filtro por banca? Se eu não me engano, não é por banca porque é produzido pelos professores, tá? Então, os seus flashcards você pode fazer também, né? Eu fiz aqui uma pasta de CTB, uma pasta só aqui da Apêndice Santa Catarina. Inclusive, eu mostrei numa aula do Caveira que você pode criar seus flashcards de acordo com os seus erros também. Você pode criar uns flashcards só de erros. Errou a questão no que concurso, no TEC ou no Caveira? Vem aqui e cria os flashcards, né? Você pode criar sim, né? Você cria uma pasta aqui, erros, né? De questões, direito penal. Aí você cria um caderno de erros em flashcards. E tem diversas formas, tá? Esses dias, os nossos alunos fizeram da PC de São Paulo os flashcards para estudar para discursiva, a prova discursiva, português, criminologia e direito penal. Então, assim, tem diversas formas. Então, você usa isso a seu favor, tá bom? E aqui tem um processo de revisão. Beleza? Tranquilo? Algum de vocês não sabia que tinha isso no Caveira? Principalmente essa parte de criar e ajustar? Ou a grande maioria já sabia? Ah, sabia, mas não usava. Beleza, usem, tá? Vale muito a pena. Vamos lá, o que que eu vou mostrar aqui para vocês? Mais algumas técnicas, bem rápido, né? A gente já está perto aqui do final da nossa sessão, né? Aqui já é na prática mesmo, tá? Leitura e releitura. Eu gostava muito de usar isso na reta final, em lei seca, tá? Então, para memorizar, ler, não tem jeito. Tem que ler, meus amigos, tem que ler, tá? Marcações, né, como a gente mostrou para vocês, recitação. Então, coitada da minha esposa, né, Rafaela, ela ouvia tanta coisa, ela nem estava estudando para o concurso, mas ela era excelente ouvinte. Eu falava muito, eu falei, olha, eu tenho que falar porque eu preciso soltar. E isso é uma maneira de eu aprender. Então, transmitir o conhecimento, mesmo para quem, né, não sabe do concurso, mas você está transmitindo, você está se forçando a trazer na sua memória de longo prazo. Entenderam isso? Isso aqui é fantástico, tá? Fantástico. Alguém que estuda falando, lendo, comentando consigo mesmo. Resumos e esquemas, né? A Adriele fala pro cachorro. Ó. Isso aí. Cachorro concurseiro também. Gráficos e árvores, como eu falei. Questionários e debates, né? Tudo isso eu falei aqui para vocês, né? Todos os sentidos, né? Então, a visão, a audição, a fala, né? Tudo que ajuda vocês. Então, assim, quando você está cansado de uma técnica de estudo, usa outra. Não pare, não, não aceite o conformismo, não aceite a sua zona de conforto. Sempre tem uma técnica nova para fazer. Sempre tem outra maneira, tá? Lá no Missão Fênix, quando a gente começar a turma, a gente vai compartilhar técnicas. Aí cada um vai falar, olha, estou estudando assim, olha o esquema que eu fiz, aí compartilha. Estou fazendo isso, eu fiz esse filtro aqui de questões, olha essa estratégia aqui que a gente está utilizando aqui para
estudar lei seca. Então é muito massa, é muito massa. Então a gente trocando experiência, a gente aprende muito mais, tá bom? Kanga é para isso mesmo. Eu quero ver se alguns de vocês aqui, a grande, eu espero que muitos de vocês aqui sejam cangas aí para os concursos, tá? No Missão Fênix. E atividade física, tá bom? E viagem mental, isso aqui é uma técnica bem interessante e bem específica. A viagem mental nada mais de rememorar, memorizar algo que você fez voltando. Voltando, não. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aquilo, aquilo. Tipo, dar um passo atrás. Quantas vezes vocês esqueceram de algo? Não. Eu preciso voltar lá para aquele canto, lá eu vou saber o que que eu fiz. Então, isso para algumas pessoas ajudam na memorização. Para mim não ajudava muito, mas para algumas pessoas ajudam, né? É tipo, quando você vai estudar, fazer uma prova, às vezes tem uma questão lá do direito penal que te ajuda no direito constitucional. Então, às vezes, a gente recomenda o aluno dar uma visão geral, né? Inclusive, na prova discursiva, a gente nunca recomenda fazer primeiro, porque às vezes você estudando, né, na prova, fazendo a prova, chega na discursiva mais preparado, pelo menos na primeira passagem. Então, a gente chama de viagem mental, tá? É a preparação do teu cérebro. Teu cérebro precisa ser treinado, e é isso que a gente está passando para vocês. Ok? Passa muito rápido, né, meus amigos? Já vai dar uma hora aqui de sessão. Beleza. É, método de revisão. Então, eu vou passar para vocês os métodos mais tradicionais, né? Então, a revisão nada mais é do que sistematizar algo que você já fez. Não dá para você estudar de qualquer maneira sem método de revisão. Hoje, se você não fizer um método de revisão eficaz, você está deixando tempo e dinheiro na sua preparação. Você está adiando sua aprovação. Então, eu recomendo fortemente você, a partir de hoje, ter um método de revisão sistemático. Na plataforma, quem estiver lá na plataforma vai ver que a gente vai ter a revisão de 7 dias programada, tá? Então, a gente tem um método de 7 dias, mas a gente adapta também se o aluno quiser usar de 24. Ítalo, eu gosto de usar 24. Beleza. É um método, tá? Mas além da 24, a gente recomenda você ter algo mais espaçado também, tá bom? Tem algo mais espaçado na sua preparação. Pode usar só semanal? Pode. Eu tinha aluno que ele gostava de estudar o sábado ou o domingo para fazer a revisão do que ele estudou na semana anterior. E uma vez por mês ele fazia a geral também. Era o método dele, tá? E dava certo. A gente pode utilizar também o método 7, 15 e 30, tá? Que é geralmente o que eu uso com os meus alunos. Isso aqui tudo é ajustável aluno por aluno. Então, você vê 3 vezes cada conteúdo estudado. Pode ser uma aula do Estratégia, do GRAM, pode ser um tópico do edital, enfim, você tem que definir uma regra, né, e seguir ela. E tem outros métodos também, né? Tem centenas de métodos de revisão. Não existe o melhor, tem o melhor método que você pode utilizar para a sua rotina, né? Para a sua fase de estudos. Ok? Em uma reta final, quando é que é a prova da PM da Paraíba, hein, Valéria? Valéria está aqui no online time. Agora, dia 29, né? Não dá mais fazer o método de revisão tradicional, né? Não dá mais. É pau na máquina, revisão ali imediata, né? Estudando, revisando, estudando, revisando, estudando, revisando. O que eu recomendo numa reta final é deixar 7 dias para uma revisão completa do tópicos do edital. Assunto por assunto, matéria por matéria. Você vai dando um cheque na última semana. Última semana não é estudo novo, é revisão. Eu gosto muito desse método, tá? Eu gosto muito. Deixa a memória de curto prazo, ó, lá em cima, tá? Lá em cima. Perfeito, meus amigos. Gostaram das bizus? Gostaram das técnicas? Então, a gente trouxe aqui a ciência para vocês, né? O que tem de efetivo resultado no processo de memorização. Tem treinamento para isso? Tem treinamento, né? Então, tem cursos para memorização? Tem curso de memorização. Só que nenhum curso vai te dar facilidade. Todos os cursos vão fazer você ler e estudar.
Tem uma técnica para ajudar na fixação que é o acompanhamento da leitura, né? Alguém aqui já usa o acompanhamento da caneta, do lápis, acompanhar a sua leitura, principalmente para quem tem TDAH, ficar ali forçando você ter mais foco. Então, é uma técnica também, né? Então, não existe facilidade, é aprendizado, é exercício, é prática, né? Alguém falou aqui, a Fernanda, uma vez durante uma prova, eu caminhando para o banheiro, me lembrei de um argumento para usar na discursiva. Legal. Eu, quando fui aprovado para a Polícia Judiciário, tinha uma matéria que era combate a incêndio, né? E eu vi um extintor indo para o banheiro também, aí eu lembrei, né, qual era a resposta da questão, porque eu lembrei do extintor, aí eu lembrei o tipo, né, que tinha. Pergunta aqui da Fernanda também, né? Recomendo fazer simulados na última semana? Não. Definitivamente não. Primeiro, para não te dar uma falsa percepção de fracasso, se você não tiver um bom simulado. E segundo, para você evitar, né, ter um estresse, caso você não tenha uma boa nota. Ou a falsa percepção que você está muito bem. Então, eu gosto de simulado até 15 dias antes da prova. Depois desses 15 dias, revisão. Questões, sim, né? Lei seca bastante. Flashcards, tá bom? Beleza, Milena usou lápis. Tranquilo, show de bola. Tranquilo, né? Eu, eu usava no impresso, né, algumas partes, tá? E usava muito marca-texto. Marca-texto para mim era bem legal. Eu usava bastante. Sempre tinha que ter disponível marca-texto. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre tudo que a gente falou hoje? Gostaram da aula de hoje? Gostaram dos bizus, ensinamentos? Beleza? Então, os alunos que foram sorteados, entre em contato comigo no privado, lá no WhatsApp, que eu vou agendar com vocês, né, a nossa aula, né, de mentoria. Hoje nós temos também mais uma, né, mais um premiado. Então, a partir da sessão, quando acabar aqui, a gente vai postar lá aula 3 disponível. Você vai lá e diga o que você aprendeu de mais legal hoje na nossa sessão, tá? O que foi mais assim interessante, os ensinamentos, né? Quais foram os ganhos na sua preparação. Beleza? Obrigado aí pelo feedback, tá? Amanhã a gente dá o resultado do sorteio e eu vou passar agora um bizu. Galera que está aqui no ao vivo já vai ter o bizu em primeira mão. Galera que vai assistir gravado ainda vai dar tempo. Então, eu decidi hoje, tá? Decidi hoje isso, dar um desconto para quem entrar no Missão Fênix. Esse desconto vai ser R$ 200. O valor eu vou revelar amanhã da mentoria. Já vou falando, né? É menos da mentoria individual, tá? Minha mentoria individual hoje, na data de hoje, dia 4 de outubro de 2023, hoje tá 997. Mentoria comigo tá 997 por 4 meses. Então, quem quer fazer comigo mentoria individual, tá esse valor. No Missão Fênix, esse valor vai ser bem reduzido, tá? Bem reduzido, porque eu quero ter um número bem interessante para a gente ter o maior número de aprovações possível dentro da turma. A minha meta é 100% de aprovação dentro da turma. Então, eu vou dar R$ 200 de desconto. Então, já copiem aí esse cupom de desconto que eu vou lançar amanhã na aula, no final da aula de amanhã, o link de matrícula da nossa turma. Tá bom? Nossa turma tem duração de 3 meses intensivos, tá? Intensivos mesmo. É aula quinzenal, comigo, mentoria quinzenal e suporte individual ilimitado no WhatsApp, tá bom? Ilimitado. O plano A é o cupom de R$ 200 de desconto. Esse cupom, meus amigos, ele não vai estar disponível para todo mundo. É só para quem está aqui na live e quem assistir a aula ao vivo. Depois, vocês vão observar que o valor ele vai estar R$ 200 mais caro. Então, esse é o meu benefício e amanhã, no final da live, a gente tem mais surpresa também. Então, quem ficar até amanhã no final, além desses R$ 200, a gente vai ter um plus, tá? Beleza? Vai ser, cara, o Ítalo, né, tá botando realmente para a galera entrar mesmo na mentoria.
E amanhã a gente vai falar de mindset, atitude mental, como desenvolver o seu comportamento de um aprovado, né? Então, a gente falou sobre pontos importantes e um ponto mais importante, sem dúvida nenhuma, é aqui. A gente se superar 1% por dia, né? Fazer o nosso melhor todos os dias, vencer o que eu falei para vocês, o despertador, tudo isso que a gente conversa no processo de preparação para concurso público, a grande maioria sabe. O que a grande maioria não sabe, olha aqui, ó, como é verdade, ó, é ser a sua melhor versão. É aprender a ter uma mentalidade de campeão. Então, durante a mentoria comigo, a gente trabalha pontos de produtividade, que é conhecido como coaching, né? O coaching de verdade, ele é técnica de produtividade, que infelizmente no Brasil a gente tem esse tom pejorativo, né? Então, infelizmente, pessoas que não são coaches profissionais, como eu sou formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching lá em Brasília desde 2017. Tenho muitos amigos que são coach. A minha esposa está estudando psicologia. Tenho vários amigos que são psicólogos e psicólogas. E a gente tem um cuidado especial nesse nível. Porque a gente sabe que vocês querem dar o melhor. E não é só sentar a bunda na cadeira. Essa é a realidade. Então, a gente traz amanhã algumas coisas interessantes, né? No Missão Fênix, a gente se aprofunda, né? A gente vai acompanhar cada aluno, a gente vai estar evoluindo juntos. É um processo não só de para concurso público. Dentro do site Elite Aprovação, eu vou deixar. Quem puder entrar aí no site da Elite Aprovação, eu vou entrar aqui e vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Não ia nem falar isso agora, mas eu vou falar para vocês observarem. Eu tenho uma missão para vocês aqui, que é entrar aqui no Missão Fênix. A gente já tem a página da nossa mentoria. Não se preocupe com nada que está aqui não, tá? Entra bem aqui nos depoimentos, tá? Nos depoimentos, o vídeo está carregando aqui. Assistam os depoimentos. Eu coloquei alguns depoimentos apenas. Olha quantos depoimentos a gente tem das nossas turmas anteriores, tá? Eu coloquei alguns, tá? A gente tem foi centenas de alunos treinados. Então, coloquei alguns depoimentos. Assistam esses depoimentos, alguns deles, para vocês entenderem o que é um processo de realmente de coaching e mentoria de verdade. Beleza? Eu vou mandar o link aqui no chat. Não vou colocar no grupo do WhatsApp, porque eu quero valorizar vocês que estão aqui no ao vivo. Galera que está assistindo gravado, depois entra lá no site leiteprovação.com.br e vai lá no Missão Fênix e assiste os depoimentos. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Eu tenho missões aqui para vocês, da nossa terceira aula, né? Comentar o post, como eu falei, dessa aula 3. Daqui a pouco eu coloco lá no Instagram e marcar 3 amigos, tá? Executar pelo menos um método de revisão. Missão principal também hoje. E amanhã está aqui no ao vivo. Então, amanhã todos estão convidados a estarem ao vivo, que será o encerramento, né, do nosso treinamento intensivo, e é um passo para o Missão Fênix, né? Toda essa semana foi a preparação, porque eu queria nivelar todo mundo. Eu sei que quem vai entrar no Missão Fênix já cumpriu uma jornada, não vai ser de paraquedas. Então, vocês todos já foram nivelados para chegar no próximo nível. Sair, né, do nível de concurseiro amador e chegar no nível de futuro policial. E futura policial, né? Grande maioria futura policial aqui. Ok? Pergunta do Fernando. Deixa eu só finalizar aqui. Pronto. Eu vou responder do Fernando e vou abrir aqui para as perguntas aqui dos demais. Pergunta do Fernando. Então, o Missão Fênix vai funcionar como? O conteúdo de vocês acaba sendo uma plataforma que eu tenho, por exemplo. Sim. Amanhã a gente vai falar um pouco mais, mas cada aluno no Missão Fênix
vai ter uma plataforma no nosso sistema voltada para o concurso. Não vai ser como esse eu liberei, que está todo mundo igual. Por exemplo, qual é o teu concurso, Fernando? A, a Fernanda também, PP do Paraná. A gente vai analisar como foi o último edital, mas está muito antigo, a gente vai ajustar a plataforma para o seu concurso. Dependendo da situação, a gente inclui ou tira algumas disciplinas, tá bom? Então, cada aluno vai ter sua plataforma personalizada, né, e customizada. A gente vai estar ajustando sempre, desde que fosse necessário, tá? É, e o Missão Fênix as aulas vão ser assim, mas com todo mundo conversando, trocando experiência e o acompanhamento individual comigo no WhatsApp ilimitado durante 3 meses. Ok? Beleza, amanhã a gente fala um pouco melhor sobre isso aí. Tranquilo, Fernando? Mas eu conto contigo, espero que dê certo, tá? Então, meus amigos, vou encerrar aqui a sessão de hoje, né? Foi muito bom, né? A aula de hoje foi muito bom conversar com vocês sobre ciência, sobre memória e revisão. Então, gaivotas voaram, né? Quem é antigo e sabe que gaivota você não pode deixar voar, tem que segurar para não perder esses bisus. E amanhã, né? Eu convido você que está assistindo a aula aqui no ao vivo, venha também para o ao vivo. Você está assistindo gravado, venha amanhã para a gente fazer o encerramento do nosso treinamento intensivo e dar um passo adiante no seu nível de preparação. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde e até breve.